Sentar, mas glorifica o nome do Senhor. Já catuca o teu irmão do lado e fala assim: ó, não dorme não, acorda, vem pra cá para dormir não, você não saiu da tua casa para dormir. Então fica ligado que Deus vai estar falando nos nossos corações. Meus irmãos, não vou me demorar muito não, vamos assentar à mesa com o Senhor. Mas sem dúvida, a palavra de Deus tem um lugar de primazia, suma importância nos cultos. A gente não tem para onde correr disso. Deixa eu fazer uma introdução aqui sobre o que nós acabamos de ler. Geralmente essa palavra, Lucas 10:42, é uma palavra que ela é trazida para os seminários de mulheres. É uma palavra que ela é pregada, ela é refletida nos PGs de mulheres, nas consagrações de mulheres, no culto de mulheres. Até brinquei com a pastora, falei: eu vou levar, que vocês não me convidam, eu vou levar a palavra no domingo à noite. Mas eu, observando, orando a Deus, eu percebi que aqui tem lições tremendas para a nossa vida. Nesse trecho aqui da palavra, tem lições para uma vida toda. Como a Bíblia ela é rica naquilo que ela nos propõe. Tem uma lição, tem lições para a vida toda no trecho desta palavra. Então eu vim te pedir, me encare nesses momentos, não precisa, não fuja o olhar não. Me dá aí esses 25 minutos aqui antes da ceia, para nós podermos entrar nessa questão aqui. O tema da mensagem é as mãos de Marta e o coração de Maria. Olha para alguém e fala assim: as mãos de Marta e o coração de Maria. Me trazer uma mensagem prática, de aplicação prática para o nosso dia a dia, e alguns erros que nós estamos cometendo, achando que estamos fazendo certo. O evangelista Lucas, ele é um dos evangelistas que ele vai enfatizar a importância da mulher. Você vai perceber isso se você ler os outros evangelhos. Ele também tem uma visão mais universal sobre a salvação. Ele vai falar da eleição de Maria com mais detalhe. Lucas vai falar do cântico de Maria com mais detalhes. Lucas vai mencionar o ministério de Jesus na Galileia, sendo sustentado, apoiado, na sua grande maioria, por mulheres. Lucas vai ser bem enfático em relação a isso. Ele vai bater nessa importância que as mulheres têm na obra, na presença, na ajuda. Que isso, pastor? O ministério na Galileia de Jesus, talvez você não soubesse disso, mas na sua grande parte o ministério de Jesus na Galileia foi sustentado por mulheres. Não diferente, estava ali Marta, estava ali Maria, estava Lázaro, que era irmão. Mas ele vai enfatizar também o relacionamento de Jesus com Marta e com Maria. No versículo 1, nós vamos ver que ele vai falar o local que ele está falando. Lucas, ele está sendo meio que informal, eu não sei porquê. Ele fala uma certa mulher. Ele não vai falar nem o local, ele também não vai falar quem era. Ele vai colocar os acontecimentos de uma maneira meio que informal. Mas o Evangelho de João, capítulo 11, vai nos deixar claro que essa certa mulher era a hospedeira de Jesus, e ela era Marta. E vai deixar claro que o local onde Jesus estava era Betânia, onde ele passava e parava ali para estar em Jerusalém, tá? Eu não sei se a Bíblia não vai falar de pai ou vai falar de mãe. A impressão que eu tenho é que a dona da casa parece ser Marta. Tem Maria, tem o irmão Lázaro, tá? Jesus amava os três, a Bíblia é bem clara sobre isso. O que vai acontecer aqui nesse episódio não tem a ver com falta de amor, nem com falta de zelo. Às vezes a gente acha que tem, mas não tem. É bem verdade que a gente bate bastante em Marta nas nossas mensagens e pregações. Eu fui começar a olhar aqui e falei: eu não queria bater em Marta. Eu comecei a ver mais coisas ainda dentro desse contexto. Mas também vejo um amor de Deus muito grande por Marta. Não só por Maria, não só por Lázaro, mas também por Marta. Porque o Senhor, ele censura e repreende só quem ele ama. A gente fica chorando, achando que a pancada foi grande, faz biquinho, faz beicinho. A gente tem essa mania. Mas quando Deus nos repreende, para que nós venhamos a melhorar. Quando a gente começa a entender isso, irmãos, a gente começa a ter prazer.
na palavra, naquilo que Deus nos ensina. É bem verdade que receber Jesus na sua casa é uma das missões mais sublimes e difíceis que tem. Não é fácil. Jesus não andava sozinho. No mínimo era ele mais 12. Isso aqui no mínimo, do mínimo. De vez em quando ele deixava 12 e levava 3. Então vamos diminuir aí, né? 12 dividido por 3 dá 4. Vamos colocar no mínimo do mínimo. E quando ele chamava Pedro, chamava Tiago, chamava João, deixava os outros ali, chamava ele mais para, no mínimo 4. Então Marta estava se preparando para receber Jesus na sua casa. E detalhe, as 12 eram diferentes, irmãos. Sabe, tinha gente que parecia... Pedro, pelo menos a impressão que dá é que Pedro era bem rústico, né? Aí João, discípulo do amor, mas parece que João era meio bipolar, porque de certa feita não deram morada para Jesus, ele queria orar para que descesse fogo e matasse todo mundo. Então, o discípulo do amor nem sempre foi tão discípulo do amor assim. A gente vai vendo as dificuldades, cada um tinha um jeito de ser, uma maneira de ser. Agora tu imagina João, o discípulo do amor, querendo orar para Deus mandar fogo, porque não quiseram, não tinha hospedagem para eles. Ele queria, ele falou assim, vamos orar para descer fogo do céu. Esse era o discípulo do amor. Então a gente vê que não tinha perfeição. Os 12 que ele vai levantar são os 12, é a IVEC, é a Assembleia, é a Batista, é a Igreja Cristã para o Brasil. Não havia perfeição. Ele é a perfeição. Ele é a estrela da manhã. Ele é o sol. Nós não. Não havia perfeição neles. Então a ida de Jesus a essa casa parecia ser algo bem frequente. Provavelmente um lugar onde ele se sentia bem, ele passava, ele era acolhido, onde recebiam Jesus. Jesus, inclusive, a mesma semana que ele é preso, ele está em Betânia, na casa de Simão o leproso, vai estar ali na mesa. Lázaro agora já ressuscitado, Lázaro havia morrido. Nós vamos ver novamente Marta servindo a mesa. Olha para alguém e fala assim, ó, Marta estava servindo de novo lá em João. De novo, a gente vai ver Marta, João 12, versículo 1 ao 8. Ela vai aparecer de novo, servindo a mesa. Quase derrubei aqui. Servindo a mesa novamente. Então era uma família de amigos. Jesus teve amigo? Teve. Sabia que gente precisa de gente? Eu sei que quando mais velho a gente vai ficando, menos amigo a gente quer ter. Porque a gente já tomou muita punhalada, facada, traição. Então a gente não quer muito. Quando a gente é novo, a gente quer. Tem uma música aqui do Roberto Carlos que fala que eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. A gente parece que quer ter 1 milhão de amigos quando é mais novo. Mas a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai ficando mais maduro. A gente vai vendo que a gente não precisa de tantos amigos assim. Mas Jesus teve amigos. Tá? E esses 3 eram amigos de fato de Jesus. Então aqui nós vamos ver Marta servindo de novo. Nós lemos lá em Lucas, Marta estava servindo. Quando a gente vai para o capítulo ainda 10, mas versículo 39, nós vamos ver a postura de Maria. Você vai ver Maria sentada aos pés de Jesus. Lá em João capítulo 12, versículo 3, a Maria que entra, que vai ungir os pés de Jesus e vai enxugar com o cabelo, também é a mesma Maria, irmã de Marta. Então você vai ver Maria pela segunda vez e pela terceira vez. Maria ela vai aparecer pelo menos 3 vezes, e as 3 vezes ela está aos pés de Jesus. De alguma maneira ela está adorando, ela está ouvindo, ela está aprendendo de Cristo. Das vezes que você vai ver Maria. Então você pode observar que estar aos pés de Jesus para Maria não é algo, é algo corriqueiro, não é algo ocasional. É algo que acontecia. Jesus estava, ela ia para os pés. Jesus estava, ela com aquela loção, ela vai ali ungir os pés dele, enxugar com os cabelos. Quando eu olho para Maria, eu vou ver um relato de sua devoção, humildade em ouvir, em aprender aos pés do Mestre. Eu vou falar para você, irmãos, o melhor lugar para se estar, o lugar mais sublime para se estar é aos pés de Jesus. Sabe, ela escolheu o melhor lugar para se ficar, porque aos pés mostra humildade para ouvir, aos pés mostra humildade para aprender, aos pés talvez
seja para alguns, como Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Ele vai dar ali um exemplo de humildade, sabe, mostra a humildade, mostra que estamos abertos para aprender, abertos para ouvir, abertos para ser desfeitos, ser refeito de novo. Estar aos pés significa tudo isso. E sempre que se vai olhar para Maria, ela está lavando os pés, está enxugando com o cabelo, está sentada aos pés de Jesus. O melhor lugar para se estar é aos pés da cruz. Quando eu falo aos pés da cruz, significa aos pés de tudo aquilo que Jesus é, que Jesus fez, tudo aquilo que Ele significa, tudo aquilo que Ele foi nos preparar, é estar submissa à sua soberania, à sua vontade, a certeza de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. O melhor lugar para se estar. E é nesse contexto que Marta começa a questionar. Porque Marta está trabalhando para servir, está trabalhando para receber, está trabalhando para que tudo dê certo, mas Maria está como se tivesse nem aí para aquilo que está acontecendo. Ela está muito mais preocupada a estar nos pés de Jesus. Marta vai exortar Jesus, irmão. Você tem noção do que é isso? Ela só não vai questionar Maria, não, ela vai questionar o próprio Cristo. Olha para alguém e fala assim, ó, quer apanhar? Fala aí. Não, mas tu vai questionar a palavra, irmãos. Tem questionadores de palavra aqui? Ou é só na Assembleia? Tem questionadores de Cristo aqui? Tem questionadores do que Deus faz ou deixa de fazer aqui? Tem não, né? Só na Batista, né? Aqui na IVEC ninguém questiona o que acontece, não é isso? Por que eu? Por que aconteceu? Mas Deus podia livrar. Mas por que na minha família? Bom, ela vai questionar Jesus. O posicionamento dela é exortar. Irmão, exortar Jesus é bravo demais, irmãos. Tem gente que exortar o pastor, o presbítero, o evangelista é menos pior. Jesus, querer exortar Jesus é muito complicado. Você vai ver Marta irritada com a situação, para lá e para cá, e vai falar para Jesus assim: essa é a palavra do pastor, o senhor não vai fazer nada não, eu estou aqui servindo sozinho, Maria está aí nos teus pés. Para Maria, se o mundo acabar em barranco agora, é bom que ela morra encostada. Resumindo, Maria não quer nada, está eu para lá e para cá, a casa está cheia, ela também é da casa, eu estou servindo, mas ela não questiona Maria diretamente. Ela vai questionar Jesus, que tem mais autoridade que Maria. Olha a maledicência do homem, irmãos. O que ela vai fazer? Ela vai colocar Jesus contra Maria e trazer Jesus para o lado dela, para o posicionamento dela. É muito sorrateiro isso aqui. Mas está acontecendo aqui. Você vai ver um pouco mais na frente. Não sei se você tinha visto isso dentro do texto, mas isso acontece dentro do texto. Marta, porém, andava distraída em vários serviços. Jesus está na casa, irmãos. A palavra está sendo pregada, mas eu estou lá no bebedouro conversando. Sabe, eu estou lá fora, uma coceira, não para, não sente, não ouve, não escuta, não absolve, não leva para o coração, está trabalhando, eu estou na porta, eu tenho que olhar isso aqui, eu tenho que fazer aquilo ali, e Jesus está ministrando. Maria não está fazendo nada, mas está aos pés de Jesus. Ele não amava mais Marta que Maria, pelo contrário, é que pessoas são diferentes mesmo. Sabe, nós temos pessoas diferentes, tem pessoas que são de púlpito, tem pessoas que não são. Tem pessoas que trabalham para Deus atrás das cortinas. Talvez você não veja, mas Deus está vendo. Tem gente que trabalha atrás de... Nós não somos iguais. Nem todo mundo pega o microfone e vai pregando. Eu mesmo não falava nada quando vim para a presença de Deus. Hoje eu estou falando até demais. O pessoal fica me olhando, a hora está passando, né? Mas eu não falava muito, não sei como seria. E Deus vem revelar que tinha uma obra na nossa vida. E aí a minha então namorada, né, há 27 anos atrás, a minha namorada, que não era minha esposa, ela vai olhar para mim, eu vindo ali com a bermuda do Bad Boy, tinha dois olhinhos aqui atrás, lembra a bermuda da Bad Boy? Não é isso? A bota era da Headley, a camisa era da Kick Silver, Hang Loose. Não tem mais essa marca não, tá? Tu conhece isso aí? Tá me olhando daí, filho de Giovanni? Acho que acabaram essas marcas, né? Eu cheguei assim e falava, não, mas essa roupa tua é de funkeiro. Eu falei, mas na loja não estava escrito que era de funkeiro não. Sempre tive uma palavra da... Tem coisa que Deus não tira, né?
Deus usa na obra dele, não é isso? Então eu falei, não, mas não estava escrito que era de funkeiro não, só era uma loja. Foi por isso que eu comprei. Tá escrito aonde que é? Desse jeito. Aí vem essa jovem que cresce na igreja, cresceu na igreja, filha da dona Margarida, Assembleia de Deus, 83 anos de Assembleia. Aí vai namorar um menino desse. Eu falei, tu me namorou, tu é muito corajosa. Não, que eu orei. Quando eu olhei para você, eu via você com paletó, eu via você num galpão pregando a palavra. Deus me mostrou você no futuro. Falei, que isso? Tem essa visão de Deus? Ela falou, eu tive essa visão quando eu orei por você. Eu via você pregando no púlpito, eu via você diferente daquilo que eu estou vendo hoje. Quer dizer, Deus tem umas coisas faz as coisas do jeito que Ele quer. Então cada um é de uma forma, mas eu não falava, mas tem gente que é de púlpito, tem gente que não é de púlpito, tem gente que é dos bastidores, tem gente que faz a obra, desenvolto na frente, mas todos são preciosos para Deus. Assim, Marta era preciosa para Deus, Maria também era preciosa para Deus. Eu vejo Marta tentando dar o seu melhor para Deus, eu vejo Maria tentando dar o seu melhor para Deus. Ambas estavam tentando dar o seu melhor para Deus, mas o fato é que não existe lugar melhor do que os pés, do que ouvir, do que se assentar e do que aprender. Porque é nos pés de Jesus que nós nos sentimos seguros, é nos pés de Jesus que nós temos segundas chances, é nos pés de Jesus que nós voltamos atrás das decisões erradas que nós tomamos. É a esperança para nós nos pés de Jesus, tá? Então é muito mais importante, irmãos, nós estarmos nos pés de Jesus do que estarmos servindo de forma descontrolada, incoerente e sem entendimento. Melhor é ouvir. Quer servir da forma certa? Tem que estar aos pés de Jesus. Senão nós corremos o risco. Pastor, já aconteceu, aí eu tenho pouco tempo de igreja. Acho que agora eu estou com uns 26 anos de evangelho, não é isso? 26 anos de evangelho. Mas já aconteceu uma fase na minha vida que eu estava na igreja, eu estava orando, eu estava tocando, mas parece que eu estava neutralizado. Como é que pode? Você está fazendo a obra, você está no domingo, mas eu não estava ouvindo, eu não estava obedecendo a palavra, eu não dava tempo para que a palavra surtisse efeito no meu coração. Sabe, eu comecei a viver um ativismo, eu comecei a tocar no culto de ação, no culto de libertação, culto que ninguém queria. Eu comecei o ministério no culto de libertação. Eu estava na sexta, eu vi pessoas sendo curadas de câncer, demônio partia em retirada. E eu estava no domingo, daqui a pouco eu estava tocando no teatro, daqui a pouco eu estava aqui, eu estava fazendo a obra, daqui a pouco eu estava em outro lugar, em outra igreja, já no ministério de louvor, mas eu não estava ouvindo. Eu estava trabalhando, eu estava fazendo, mas eu não estava ouvindo o que Deus estava falando comigo. E aqui nós corremos o risco. É onde nós nos cansamos fazendo a obra, onde nós nos desgastamos fazendo a obra. Estou fazendo para Deus, mas não estou ouvindo a Deus. Não estou dando tempo para que a palavra fale comigo, para que a palavra ministre o meu coração. Esse é o problema. A gente substitui o serviço a Deus pela comunhão com Deus. Isso Marta está fazendo. Para Marta agradar a Deus era servi-lo. Para Maria agradar a Deus era ouvi-lo. Para Marta o importante era fazer um banquete para Deus. Para Maria o importante era comer do banquete que Jesus estava trazendo para ela. Olha para alguém, você está entendendo isso? Irmão, entende esse mistério. Como essa palavra. Enquanto uma preparava o banquete, a outra estava se preparando para comer do banquete. Enquanto uma estava trocando um serviço pela intimidade, a outra priorizava a comunhão ao invés do serviço. Jesus não vai falar que o serviço é ruim, só que Ele vai estabelecer uma ordem de prioridades, que para servir bem, tem que estar em comunhão, senão tu sai da trajetória. Não adianta servir e não ter relacionamento. Não adianta fazer a obra sem ter comunhão com o dono da obra, porque o dono da obra vai nos direcionar de forma certa dentro da obra. E esse é o problema de muitos hoje em dia. É que a gente quer fazer a obra, mas não conhece o dono da obra. A gente troca serviço por comunhão. O que é mais importante? Pastor, é que o irmão quer fazer um gabinete na hora da palavra, na hora do culto? Não. Vamos sentar e ouvir a palavra. Talvez Deus fale já contigo, e o teu trabalho diminua depois do culto. Primeiro a comunhão, irmãos. Depois de serviço. É mais importante estarmos com Cristo.
Maria estava como um vasilhame vazio, pronto a ser cheio. Marta estava, a agenda de Marta, olha para o irmão, estava lotada de coisas. Como é que aquilo que é importante vai entrar se já está cheio? Como colocar remendo velho em tecido novo? Como vamos encher o odre de vinho novo se já está cheio de coisa velha? A agenda dela estava lotada, estava cheia de coisas. Enquanto Maria queria ser exortada, Marta estava exortando Jesus, irmãos. Querendo ensinar o maestro a fazer a partitura, que ela nem sabia tocar direito. Quanto mais ensinar o maestro a escrever. Olha a diferença das mãos de Maria, de Marta, para o coração de Maria. Maria se deleitava mais em Jesus do que no serviço a Jesus. Marta se preocupava mais com o serviço do que com deleite na presença dele. O que eu entendo aqui? Que servir não é mais importante do que ter comunhão com ele. Se servir sem comunhão, vai servir errado, vai gerar desgaste, descontrole. Mas se houver comunhão, vamos servir da maneira certa, porque ele vai nos direcionar da maneira certa. Uma conclusão parcial aqui: Jesus está mais interessado em você do que no teu serviço. Jesus está mais interessado em ter relacionamento contigo do que você assumir 5, 6 cargos na igreja sem nenhum relacionamento com ele. Está muito mais preocupado, irmão José, que tu venha crescer na graça e no conhecimento do que em cargos dentro da igreja. Está mais interessado em você e em mim do que no serviço. Tanto é verdade, irmãos, que olha como ele usa Eliseu. Ou melhor, olha como ele usava Elias. Elias é um homem como nós, mas ele usava Elias. Mas Elias chega num ponto que Elias levanta outro. Elias era mais importante do que a forma que ele usava Elias. Moisés era mais importante do que a forma que ele usava Moisés. Levantou Josué e a obra permaneceu, irmãos. Sabe, o que fazemos com Cristo é mais importante do que o que fazemos para Cristo. Pastor, eu pago o preço, eu faço isso. O que adianta fazer uma obra, fazer tudo e no final das contas? Quanta gente que fazia a obra estava embaixo do viaduto, maluco, desviado. Hoje está decepcionado porque fazia, mas eu fiz obra, mas eu preguei, mas eu ajudei, mas o relacionamento com o dono da obra em algum momento ficou distante, irmã Gisele. Aleluia. E esse é o problema. Sabe, o Senhor está preocupado mais com você, presbítero Léo, do que com o teu talento. Está preocupado mais comigo do que com o serviço. É fato, irmão. Não estou falando que servir é ruim, mas ele está estabelecendo uma ordem de prioridade. Não, eu não sou o pastor que estou estabelecendo. Foi Deus que estabeleceu. Nunca perca de vista a essência. A essência não é servir, não é o ativismo, não é estar todo dia. A essência é comunhão. A essência é ouvir. Sabe, a salvação e a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Marta estava ouvindo. Para trabalhar certo, tem que ter comunhão com o dono da obra. Senão não é trabalho, não é louvor, não é adoração. Olha a síndrome de Marta. As 3 vezes que ela aparece, ela está o quê? Agitada. Ou seja, distraída em muitos serviços. E aqui a gente quebra um paradigma de que a maior distração dela era na obra. Não, é muitos serviços. Jesus não vai falar quais são, mas ele sabe, tá? Ele pode até não falar porque que a tua mente está acelerada, mas ele sabe o ponto que tu está pecando. E nem sempre é porque está na igreja ou é obra. Na verdade, a obra da igreja é o primeiro balde que a gente chuta, tá? São as coisas de Deus. Então ele sabe que ela está atarefada e ele não vai falar por quê. Quando Jesus chega, está 4 dias fora, Lázaro está morto, quem é que se apressa a falar com Jesus? Quem é que vem logo? Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A intimidade, ela traz algumas coisas, irmãos. Intimidade tem isso, tá? Eles eram amigos,
E aqui a gente tem duas interpretações. Ela está falando assim, ó, Jesus estivesse aqui, ele teria mudado a sorte. Ou se ele tivesse chegado a tempo, era para ele ter feito alguma coisa, mas não estava aqui. Eu não sei para que lado tu vai levar isso aqui, mas ela se apressa. Ela vai no caminho com ele, logo quando ele volta. E ela vai dizer isso para Jesus, sabe? Mas onde ela aparece, ela está em ação. Onde ela aparece, ela está movendo, ela está mexendo alguma coisa. Toda vez que ela apareceu, ela estava em movimento. Estava servindo. Então Marta era uma mulher agitada. Você vai perceber que ela era uma mulher que se movimentava. Sabe? Para Marta, servir a Deus, agradar a Deus, era só serviço e movimentação. Sempre que o trabalho a Cristo vem do lugar da comunhão, você e eu, nós saímos da prioridade de Cristo para nós. Isso é sério. Sempre que o trabalho vem na frente da comunhão, da adoração, você sai e eu saio da ordem de prioridade de Cristo. Ele estabelece essa ordem quando ele fala que Maria escolheu a boa. Ele está dando uma ordem de prioridade. Mas se o trabalho, se o serviço, se a nossa movimentação toma o lugar da comunhão, automaticamente você que é a igreja sai da ordem de prioridade de Jesus. A ordem de prioridade é, a boa parte é estar aos pés dele, comunhão e relacionamento. Essa é a boa parte. Não dá para substituir isso. Não dá para substituir a intimidade. Marta vem toda equivocada, irmãos. Ela vai chegar para Jesus, exortando Jesus, para que ele ordenasse a Maria que a ajudasse. Olha o que ela vai fazer. Tipo assim, Senhor, eu estou aqui fazendo tua obra, só eu chego mais cedo, só eu pego naquilo ali. E ela vai tentar exortar Jesus, para que ele fique a favor dela e contra a postura de Maria. Só que ela está equivocada, irmãos. Marta está se sentindo injustiçada. Esse é o sentimento que nós temos, sabe? Quando nós fazemos a obra dessa Maria, a gente usa um termo aqui, que nós somos o que? Às vezes muito... Me ajuda aí, presbítero, Léo. Acha que só tem que ter quem merece, só tem que ter quem faz. Legalistas. Marta está sentindo injustiçada. E ela agora está trazendo Jesus para o lado dela. Senhor, não é possível. Nós acabamos de ler. O senhor não está vendo? Eu estou trabalhando sozinha. Ela quer que Jesus chegue para Maria e fala, Maria, vai ajudar a tua irmã. Agora não basta ela falar para Maria. Ela vai exortar, não mais Maria, mas Jesus. Diz que Jesus não está. Será que o senhor não está vendo? Que eu estou trabalhando sozinho. Pastor, o senhor não está vendo, pastor? Que eu estou orando sozinho por essa igreja. O senhor não está vendo que eu chego cedo, que eu faço isso, que eu faço aquilo. E a comunhão? Cadê? Com o dono da obra. Serviço eu sei que nós temos. Mas e o relacionamento? Porque se houver relacionamento, a forma de servir é correta. Sem relacionamento, a forma de servir é errada. Se houver relacionamento, tu vai entender que adoração é comunhão, que adoração é relacionamento, primeiro com Deus e também com os homens. Sem isso, tu não vai entender isso. Só vai fazer a obra e daqui a pouco está reclamando que tu fez e ninguém olhou para a tua vida, e na hora que tu precisou não tinha ninguém, que tu visitou, que você orou pelo doente, ninguém olhou para você. Está na obra. Sem relacionamento com o dono da obra. Porque se houver relacionamento com o dono da obra, tu vai entender que tu não está sozinho. Ainda que teu pai ou tua mãe te abandone, o Senhor jamais te abandonará ou me abandonará. Quando há relacionamento com o dono da obra, ainda que ninguém fisicamente venha ao meu favor, Paulo vai dizer que na primeira audiência dele, ninguém foi ao favor dele, mas que Deus o sustentou. Quem tem relacionamento, irmãos, até sozinho sabe que não está só. Só de pessoas, mas tem relacionamento com o dono da obra. Quem não tem, vai embora. Pastor, orei, eu fiz, agora ninguém me visitou, vou embora. Não quero mais saber de Deus, não quero mais saber, não tem relacionamento. Como é que vai querer saber? Tu não conhece o dono da obra, só conheceu a obra, só conheceu o serviço, não para ouvir, não para ser transformado, não dá tempo para ser convertido de tanto que trabalha para um lado e para o outro. Como é que vai fazer? Como é que vai ficar? Irmão, já servi Deus em situação desfavorável.
Eu já assumi uma igreja. Roubaram o vaso sanitário, o cachorro dormia no banheiro, tinha um cracudo que dormia dentro da igreja. Ué, mas sabe por que eu fazia obra feliz? Expulsei o cachorro. Tum. Falei para o cracudo procurar ajuda, orei por ele, vai procurar um centro. Tchau. Botamos muro na igreja, botamos o vaso no lugar, o banheiro no lugar, o chuveiro no lugar. A igreja está lá crescendo para a honra e glória de Jesus. Mas por que eu servi a Deus bem em situação desfavorável? A nossa comunhão com Deus estava em dia, irmãos. Não tinha do que reclamar, sabia de onde Deus tinha me tirado, do livramento que Ele tem na minha vida. Vou reclamar de que servir a Deus servir a Deus para nós, para quem tem comunhão com Deus, é privilégio. Claro que o ministério não são só flores, tem o peso do ministério, da responsabilidade, mas para quem tem comunhão e sabe quem Deus é, servir é privilégio. Não tem problema nenhum em servir o nome do Senhor. Olha a resposta de Jesus para Marta. Marta, versículo 41. Eu vou falar assim, menino. Isabel, primeiro Isabel é para tu se ligar, o segundo lá vem, né? Jesus vai falar, Marta. Eu imagino a autoridade da mansidão de Cristo, meu irmão. Primeiro Claudemir, eu já estaria tremendo todo, irmão. Já sabia o que vinha, Marta. Olha só como ele vai chamar Marta. Sabe quando chama pelo nome 2 vezes? Vem a advertência aí. Olha para ele e fala assim, vem a advertência aí. Vai chamar 2 vezes, Patrícia. Marta está lá. Andas inquieta. Olha o que ele vai falar para ela. E te preocupa com muitas coisas. Não era só o servir Jesus. Ele sabia que a mente dela estava acelerada. Que Marta estava inquieta. Preocupação. Sofrendo por antecipação, se antecipando pela guerra de amanhã. Hoje Deus deu vitória, deixa a guerra de amanhã que ela vai chegar. Não sofre por quem morre de véspera é frango de Natal, meu irmão. Não sofra por antecedência. Como vai ser o que Deus... Marta, tu anda fadigadas, Marta. Te preocupa com muita. Jesus está falando para ela e está falando para a igreja nesta noite. Igreja, anda fadigado, te preocupa razoando como vai ser. Deixa cada dia o seu próprio mal. Deixa que a guerra de amanhã vai chegar. Não se preocupa que ela venha. Não era só servir a Deus, não, que explodiu ali no servir. Já viu quando a pessoa está cheia de coisa para fazer, mas explode na igreja? Explode no ministério. A pessoa não está acostumada, ou está numa realidade muito acelerada. E só basta isso aqui, Paulo. E a culpa cai aonde? Onde não devia cair. Marta não estava preocupada só com servir, eram muitas coisas. Onde Marta aparece, ela está acelerada, está servindo. Está fazendo. Jesus vai falar. Jesus não está vendo a tua postura e o teu comportamento, meu irmão? Só está esperando o momento certo. De repente o momento certo é hoje. Se não ouviu de forma direta, está ouvindo agora, diretamente também do púlpito. E a palavra do Senhor para nossas vidas. Jesus te conhece. Ela estava acelerada, agitada exteriormente, consequência da agitação interior. Sabe? A agitação dela havia ela estava ansiosa interiormente e agitada exteriormente. Quando estamos ansiosos interiormente, a agitação, isso explode em algum lugar, irmão. O ódio explode em algum lugar. A fé explode em algum lugar. O amor explode em atos, em gestos, a fé também. Estava ansiosa, andas fadigadas. Jesus, tu anda ansiosa. Tu anda preocupado com muita coisa, Marta. Detalhe, irmão. Explodiu na obra. Fadigada, ansiosa com muitas coisas. Não era só com as coisas de Deus, mas ele sabe. Mas explodiu na obra. Ela vai ser censurada pelas suas escolhas. Você está escolhendo a forma errada de viver. Está escolhendo a forma errada de levar a tua vida.
Olha para alguém e fala assim, ó, tu só tem uma vida. Fala para ele, tu só tem uma vida. Eu te garanto que o serviço a Deus não é o que tem atrapalhado a tua vida, não. É a forma como você leva a tua vida. É a maneira que você enxerga as coisas que tem te atrapalhado e me atrapalhado. Servir a Deus nunca me atrapalhou. E eu trabalho há 30 anos, vou para 31 anos de trabalho. Deus nos diz assim, servir a Deus nunca me atrapalhou. Agora, a forma que eu levo a minha vida, a forma que eu abasteço as minhas emoções, isso tem me atrapalhado. O que estamos agregando, irmãos, dentro de nós, como essencial e necessário, às vezes é só ansiedade acumulada. Aquilo que tu acha necessário, eu preciso namorar, eu preciso, é só ansiedade, precisa não, precisa amadurecer, precisa ter direção na tua vida, aí está pronto para um relacionamento. Conversa isso com a minha filha em casa. Sabe, às vezes está pronto para um relacionamento, está maduro com um entendimento do que é um relacionamento, a entender o que Deus quer, o que Deus é na tua vida. Sabe, as necessidades, aquilo que a gente acumula hoje como necessidade, às vezes é só ansiedade acumulada. Se eu ter 2 carros, 3 carros, preciso mudar de carro, teu selo é só ansiedade acumulada. E a gente acha que comprando, que fazendo, que cumprindo, que dando um beijo na boca, esse negócio vai passar. Não vai não, irmão. É aquilo que está dentro da gente. É ansiedade acumulada. Sabe, só Deus pode tirar esse tipo de ansiedade. A vida poderia ser mais simples, presbítero Léo. A gente aqui dificulta muita coisa. A nossa visão da vida, das coisas, nossa ansiedade de querer antecipar tudo, querer tudo para ontem, essa geração download, sabe, Rafael? A gente aperta o botão e quer absorver todas as informações, acha que é no nosso tempo, acha que é na nossa hora, a gente acha que é no nosso momento. Tem gente que já passou do momento, tá? Não tem coragem de tomar a decisão e a atitude, por isso as coisas não acontecem. Mas tem gente que está muito se antecipando coisas, querendo pular degraus, e vai se arrebentar. Marta, está muito ansiosa, tua agenda está muito cheia de coisas. Deus fala para ela, disso tudo aí, só uma coisa é importante. Maria escolheu a boa parte. Importante é ter a direção de Deus na nossa vida, irmãos. Importante é ter comunhão com Deus, irmãos. Importante é ter saúde espiritual para que nós possamos estar de pé para lutar mais uma vez amanhã. Jesus vai falar para ela e vai ser muito claro. Eu vou ler aqui de novo em Lucas. Respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. Tu está achando que tem necessidade de um monte de coisa. Eu quero sair, eu quero passear, passeio e não passa esse buraco. É claro que a gente tem que dar um rolê ali, né, irmão? Fala para o irmão assim, vou falar para o teu marido, vou adiantar teu lado, viu? Viu, marido? Esposa tem que dar uma saída assim, tá? Tem que levar para tomar um picolé, comer uma pipoca e ali tomar um monte de piscina assim. Isso faz parte. Mas tem gente que acha que é só isso. Não é. A necessidade, a ansiedade é o que cresce dentro de nós. Jesus vai para o ponto certo. Marta achou que ia exortar? Foi exortada. Achou que ia colocar Jesus em algum... Jesus não fica em situação difícil, irmão. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele sabe de todas as coisas. Não há nada impossível que ele não possa fazer ou completar. Para ele não tem situação difícil. Não dá para botar o Espírito Santo contra a parede, vai voltar para você. Ela achou que ia exortar, tomou na cabeça. Foi exortada. Com todo amor que Jesus tinha por ela, foi exortada. Ora, por que Maria escolheu a boa parte? Comunhão transitória, aos pés. Mas vai se tornar o quê? Eterno. Estarei convosco até a consumação de séculos, e séculos, e séculos, e séculos. Vou lhes preparar lugar, mas vou voltar para buscar a minha eterno. O que ela busca é comunhão. O que ela buscava era a presença. Isso ninguém vai te tirar. Sabe, a família da minha esposa tem passado pelo processo mais doloroso que quem perdeu mãe, perdeu pai, sabe o que é isso. Que é pegar as coisas e tu tem que se desfazer das coisas. E tem gente que é tão agarrado com as suas coisas,
essa é a minha ferramenta, ninguém toca. Tu olha para alguém e fala assim, tu não vai levar a ferramenta para onde você vai. Tu não vai levar. Tem o ciúme da minha furadeira, a mulher não mete a mão nesse negócio. Daqui a pouco vai estar dando tua furadeira pro seu José. Não é seu não, tá, seu José? Pro outro seu José, vizinho. Pegaram a roupa da minha sogra, estão separando, estão dando aqui, estão dando ali, isso aqui vai para cá, isso aqui vai para cá. A dona Margarida escolheu a boa parte. Aleluia. E essa não lhe será tirada. O único que vai contigo para onde tu vai, olha para ele e fala assim, é Cristo. Tua casa os filhos vão repartir. Teu carro alguém vai assumir, vai arranhar ele todo, vai quebrar o farol. A tua laje que ninguém podia fazer o churrasco em cima. Deixa tu partir desse mundo para ver. Ou melhor, tu não vai ver. Só Jesus vai com a gente para onde a gente vai. Então as coisas vão ser redistribuídas. As coisas que tu mais gostava vai parar na mão de alguém. Vai levar nada daqui. Do pó vieste, para o pó tornaste. Mas enquanto estiver aqui, você pode ainda escolher a boa parte. Nunca vai te ser tirada. Esteja aos pés de Cristo. É o lugar mais sublime para se estar. Nessa terra, ou nos novos céus e nova terra. Estejamos lá. Pastor, vai me faltar alguma coisa? Não? Vai ser monótono para onde a gente vai, irmão? Jesus é eterno e infinito. Imagina o derramamento dele sobre nós por toda a eternidade. Quanto mais derrama, mais tem. Quanto mais derrama, mais dá. Quanto mais vem, mais tem para vir. Fala para o irmão assim, meu irmão, escolhe a melhor parte. Os prazeres desse mundo vão passar. Quem era novo vai ficar velho. Estava tudo no lugar, uma hora vai estar tudo mais para baixo. Escolha a melhor parte, que é Cristo. Sai do teu orgulho, sai da tua vaidade. Vai fazer para Deus. Parece engraçado, mas é isso. Vai fazer para Deus da maneira certa. Tenha comunhão com Deus. Pastor, passei por essa terra, nunca tive um carro zero, mas escolheu a melhor parte. Carro zero não pode ir para onde você vai. Apartamento zero vai ficar por aí. Deus vai levar a sua igreja. Se quiser ficar com a minha casa, fica à vontade. Eu não vou estar nem aqui. A casa que ele preparou é muito melhor do que essa. Está entendendo que a gente é muito limitado, racional e material? Quando a melhor parte é Cristo. Os prazeres dessa carne vão passar. Todos eles vão passar. Aí tu apronta todas, daqui a pouco tá velho, dependendo de quem você magoou. Porque não pensa. Porque só vive de momento. Porque não sabe escolher a boa parte. Aí vi dois velhinhos na rua. Olha o velhinho na frente. Essa aqui é a minha menina. Mexer com ela eu fico bravo. Onde ela vai? Agarrada aqui, ó. Boa parte. Aquilo que é bom, aquilo que é íntegro, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus proporcionou. Escolha a boa parte, irmãos. E essa nunca nos será tirada.